Olá, pessoal. Tem coisas que acontecem tem coisas que acontecem, melhor dizendo, nas nossas vidas, né? Que a gente às vezes tem que rememorar para guardar a informação e a gente transmitir para vocês aqui. Eu me refiro hoje, o assunto do momento, que é a greve da Receita Federal, que está criando vários entraves aí, seja no canal vermelho, no canal amarelo, que não tem distribuição, regularização de indisponibilidade, 22, divergência de peso, carta de correção, DSIC, ou seja, os importadores estão sofrendo e sofrendo bastante. Mas uma pergunta que já me fora feita em épocas passadas, em outros períodos de greve, eu quero falar aqui com vocês, que é importante que o importador saiba, você que é despachante, você que é comissário, que você tenha essa informação para passar para o seu cliente. Então, vamos discutir sobre isso mais à frente, com maior profundidade, daqui a alguns instantes. Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Ribeiro. Eu falei na introdução aqui do vídeo dessa questão da greve, né, que agora voltou com um pouco mais de força, agora no começo de 2022. Então a gente tem que retratar uma situação que eu reputo que as pessoas às vezes me perguntam e eu ainda não tinha gravado um vídeo sobre isso, que é justamente a possibilidade de você restituir a armazenagem que você pagou, seja para o concessionário, seja para a Infraero, aqueles aeroportos que são administrados pela Infraero, ou seja aqueles em que você pagou lá para o concessionário aeroportuário, né? É possível restituir a armazenagem paga em razão da greve da Receita Federal? A resposta que eu tenho para você, sim, é possível. Só que há algumas circunstâncias, algumas nuances dessa operação que as pessoas às vezes não se dão conta. Então, o que eu queria chamar a sua atenção aqui nesse primeiro momento? Primeiro é o seguinte, você deve estudar e ler a legislação aplicável às tarifas aeroportuárias. Que tabelas são essas? Quais são as suas aplicações e em que circunstâncias ela ocorre? Aliás, eu quero te chamar a atenção aqui que nós já temos um card gravado sobre a Receita Federal, como nós dissemos na introdução. Eu vou mandar a produção colocar aqui para você o card, que é justamente o vídeo que nós gravamos. Greve da Receita Federal. Canal amarelo ou vermelho, melhor dizendo, canal vermelho e amarelo, sem distribuição. Como resolver? Então lá você vai encontrar a resposta para essas questões. Então, voltando um pouco a essa situação, o que eu dizia era que leia a legislação, verifique a tabela e vá lá consultar quais são as hipóteses de incidência que a própria legislação vai dizer que a tarifa seria isenta. Nessa questão da isenção e da eventual restituição que pode ser feita, há algumas questões que a grande maioria não percebe ou não se dá conta de que há necessidade de uma interpretação, ainda que não seja aquela propriamente jurídica. Porque se eu for falar aqui diretamente o que é, alguns colegas, né, que sejam aí advogados vão dizer, poxa, Eduardo, mas você está falando bobagem. Não, não estou falando bobagem. É que essa é a interpretação da Infraero à época e continua sendo essa a interpretação. A legislação que trata da tarifa aeroportuária, ela vai falar das hipóteses de isenção. E uma das quais é justamente a situação em que o governo criar uma situação em que impeça ou que traga esse ônus para o consignatário da carga, aquele que é o responsável pelo pagamento da tarifa. Então lá vai dizer que situação criada pelo governo. Ora, nós estamos diante de uma falta ou ausência de regulamentação do bônus de produtividade, bônus de eficiência, que os auditores fiscais reclamam desde 2017 e que não foi regulamentado ainda pelo governo. Então, os auditores fiscais resolveram deflagrar um movimento
paredista, operação padrão ou greve, como queiram denominar. Ou seja, tanto a ausência de regulamentação é uma situação criada pelo governo, quanto a greve dos auditores fiscais que personificam o fisco. São atividades próprias do Estado. Então, é o Estado que está criando uma situação tal que os importadores passam a incorrer no ônus maior de armazenagem aeroportuária em razão justamente da situação criada pelo governo. Você pode estar me perguntando, tá, Eduardo, mas como é que eu faço isso? E agora eu estou vendo aqui na tarifa, está escrito realmente isso que você me disse. É isso mesmo. Como é que eu faço isso agora? E aí, gente, aí tem um pulo do gato. Tem um pulo do gato que é super interessante, que eu fale aqui, que as pessoas leem e dão uma interpretação correta, só que a interpretação na prática dada pela Infraero não é bem essa jurídica. Poxa, Eduardo, você está falando, você ficou maluco? Está perturbado da cabeça? Não. A Infraero, a disposição da legislação vai falar que não sai carga do terminal se não pagar a armazenagem. Então, para a Infraero, se é isenção ou deixa de ser isenção, você deve pagar a armazenagem e depois requerer a isenção. Obviamente que essa isenção aplicável ao caso te dá o direito de restituir aquilo que você pagou. E aí você faz o pedido, apresenta para a Infraero ou para a concessionária. Lembrando, tá, gente? A Infraero continua sócia da infraestrutura aeroportuária com 49% das ações, tá? A Infraero não deixou de ser sócia das empresas, então a Infraero continua sendo sócia. Então você deve fazer esse pedido, ou seja, você pague a armazenagem e depois você requeira a aplicação da isenção, obviamente com pedido de restituição subsequente. Um outro pulo do gato, isso aqui é dica de ouro que vocês não podem deixar de observar. A lei não traz prazo nenhum, porém, na portaria e na legislação subsequentes da ANAC, ela diz que esse pedido deve ser feito em até 15 dias da saída da carga. Por isso que muitas pessoas erram. Primeiro, que os advogados, ao lerem essa informação, eles vão falar assim, poxa, Eduardo, mas se é isenção, por que eu tenho que fazer o pagamento? Isenção é interpretação literal, não tinha que fazer pagamento nenhum, né? Então, assim, vou falar para meus colegas aí que são advogados, baixa um pouco a bola, porque no âmbito, e aí eu lembro muito de um gerente jurídico da Nestlé, que ele falava para o outro colega advogado lá na época, muito mais vale às vezes a legislação de balcão do que aquela que está no regulamento do ICMS. Então, o que eu estou passando aqui para você, a legislação aplicável pela Infraero é exatamente essa. Você deve pagar primeiro para depois você requerer a isenção e, eventualmente, aplicada a isenção ao caso concreto, você pedir, no bojo do seu pedido, a restituição. Só que esse pedido, lembrando, a dica de ouro, você tem que fazer em até 15 dias da saída da carga, o que a grande maioria não faz. Então está aqui a oportunidade para você pedir a sua restituição de armazenagem. Dê um like aqui nesse conteúdo se você gostou, critique, comente, traga as suas informações. Se você quer ouvir um tema novo aqui, um tema de seu interesse, sugira para nós, coloque aqui para a gente aqui qual o tema que você gostaria de ver exposto aqui no nosso canal, ok? Gostaria muito que você comentasse, compartilhasse esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Será muito bem-vindo às suas contribuições. Até o próximo vídeo.